precisa de apresentações, ela irá fazer a sua autoapresentação. Gente, eu vou dar um spoiler aqui, ela já colocou a gente para trabalhar antes de começar, mas, em todo caso, né, não se assustem. Então, nossa convidada está aí. Simone, seja bem-vinda. Fique a seu controle, qualquer coisa, nós estamos aqui sempre ao seu suporte, tá certo? Seja bem-vinda. Boa tarde, gente. Eu sou Simone de Lima Primo, fazedora da Viva e Deixe Viver aqui de Marília. E eu quero dar parabéns a você. 3 da tarde de uma quinta-feira tá aqui, é maravilhoso, para um tema que é uma delícia. Criatividade. Olha que delícia de tema. Criatividade para contar histórias é especificamente o nosso tema. E para a gente começar, quem me conhece sabe que nós vamos começar assim, ó. Geralmente, quando eu começo a contar histórias, eu bato esse sininho. Porque a gente entra numa outra sintonia. Mas antes de contar a história, eu vou pedir. Eu estou vendo aqui, nós estamos em 13 nessa sala. Eu sei que todos vocês conhecem isso aqui, ó. Opa! Né? Então, o que é que nós vamos começar fazendo? Nós vamos começar nos apresentando. Então, eu vou pedir, quem quiser se sentir à vontade, abrir sua câmera, falar o seu nome, a sua praça, para a gente dar continuidade. Pode, tá sem som, Beth. Meu nome é Beth, sou contadora de histórias da Viva e Deixe Viver, da cidade de Marília, e atuo no HMI, Hospital Materno Infantil. Bem-vinda, Beth. Eu sou a Lisete Macena, sou da Viva e Deixe Viver de Porto Alegre e atuo na ACD de Porto Alegre. Bem-vinda, Lisete. Obrigada. A Laura falou que ela não pode, que ela está no hospital. Mas seja bem-vinda, Laura. Eu vou falar. Boa tarde, gente. Meu nome é Maria Celina, me chamam de Maricel. Eu falo aqui da Praia Grande, em São Paulo. Eu fiz o curso pela Viva On, não atuo em nenhuma instituição, mas eu trabalho como terapias integrativas, então a contação de história, a leitura de texto, junto com a arte-terapia, faz parte do meu trabalho. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu sou a Carol, eu sou a coordenadora da Praça de Marília e também contadora de histórias pela Viva. Eu sou contadora desde 2016 e é um prazer estar aqui com vocês e ouvindo a Si hoje. Bem-vinda, Carol. A Lúcia levantou a mão. Tá sem som, Lúcia. Oi, gente, boa tarde. Estou aqui brigando com o computador e o celular, porque não sei o que deu. Eu não sei, se tiver gente tentando entrar pelo computador, acho que não está conseguindo, porque ele fica girando, girando e aguardando alguém autorizar. Então, pelo computador eu não estou conseguindo, só pelo celular. Mas eu sou aqui de Marília e eu queria agradecer de coração a querida Simone por hoje, por essa data, por compartilhar com a gente seus conhecimentos e seus saberes, porque ela é uma grande contadora de história. Obrigada, Simone, por estar aqui conosco, viu? Bem-vinda, eu que agradeço. Beijo. Sou eu. Fala, Nenê. Oi, eu sou a Nenê de Marília e eu amo ouvir a Simone. Ela me dá uma paz enorme cada vez que eu ouço uma história dela. Então, para mim, é uma alegria imensa estar aqui agora. Seja bem-vinda, meu amor. Falta o Manuel. Alguém que está escrito Viva e Deixe Viver.
Vive e Deixe Viver é o nosso coordenador. Ah, tá. Então, vamos lá. Gilberto, Praça de Brasília. Sou cofazedor. Sou contador e faço fazedor. Não sei, é essa mistura toda. Seja bem-vindo, Gilberto. Gente, ó, todo mundo conhece aqui as cartas da Viva, né? Então, a gente tem as azuis, as laranjas, as verdes, as roxas. E o tema da gente hoje é criatividade. Então, eu peguei esse nosso baralho para a gente começar a se divertir com ele. Então, eu vou puxar uma carta aqui, ó, aleatoriamente, e vou chamar uma pessoa aqui aleatoriamente também, e a pessoa vai se apresentar usando essa carta. Vou até olhar para cima e fechar o olho, ó. Tchu. Ixi, olha quem saiu. Quem quer se apresentar usando essa carta? Vai lá, Nenê. Eu amo. Eu sou a Nenê, uma bruxa do bem, uma bruxa sagrada, porque bruxa tem muita coisa boa na hora da palavra bruxa, né? E, então, eu me sinto uma bruxa que aprende a cada dia e transforma o mal em bem. Ai, que linda! Muito bom. Vamos pegar outra aqui aleatoriamente, vamos ver? Olha só está saindo coisa assim. Princesa. Quem que quer ser a princesa e se apresentar? A Lúcia levantou a mão aí. A Lúcia levantou a mão. Ela Vai tá lá, com... Lúcia. Vai lá, Lúcia. Oi, gente, a mão ficou levantada daquela hora. Não vem com desculpa, Agora não. vai. Já era. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que eu estou mais para a bruxa do que para a princesa. Mas, completando o que a Nenê disse, assim, as mulheres antigamente eram consideradas bruxas porque elas eram muito intuitivas, muito sensitivas, né? Era muita sensibilidade. E isso assustava as pessoas, né? Nos antigamente. Então, eu me considero mais a bruxa que a princesa, né? A gente funciona mais nessa toada, me sinto bastante sensível, bastante, como que a gente diz? Eu pego muito do ambiente, muito das pessoas, né? Muito sensível, e isso vai me fazendo, né? É lógico que depois disso tudo, né? Desse jeito meio místico, a gente acaba virando um pouco de princesa, né? Na delicadeza, nas palavras, né? Mas toda princesa tem seu dia de bruxa também. Muito bom. Vamos tirar aqui outra carta aleatória. Aí não é um personagem, mas é um verbo. Melhorar. Como tu tinhas chamado meu nome, e eu, como princesa, teria dito algo que essa carta melhorar vai dizer também. Eu tenho muito de bruxa, como todas as mulheres, eu acho que tem um pouco, mas o meu lado princesa é o lado do final feliz. É o lado de que eu acho, eu penso, eu estou sempre querendo que tudo melhore e que tudo tenha um final feliz. Tudo sempre vai acabar bem para mim. Então, eu sou a princesa nesse sentido, que o final sempre será feliz. Ai, que ótimo, Lisete. Vamos pegar outra carta aqui. Tchan, tcharam. A fada. Quem quer ser a fada? Vai lá, meu amor. Tá sem som, linda. Desculpa. Eu sou a fada. O meu nome é Fada Cisco. Por que Cisco? Quando vocês precisarem de mim, em qualquer lugar, em qualquer momento, basta procurar Cisco e me chamar. Ai, que lindo! Muito bom. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos lá. Atrapalhar. Quem quer?
Eu vou. Vai lá. Atrapalhar. Já que é o verbo atrapalhar, eu sou a Carol. Atrapalhada, como eu fui desde pequena categorizada. Que vai com a cara e com a coragem mesmo. E às vezes a gente atrapalha no caminho e volta e conserta a situação. E a vida é assim, né? Todo mundo tem um pouquinho de atrapalhado nas coisas. Muito bom, Carol. E já que o chato. Só tem eu aqui de chato? Celina, eu acho que ela usou seus poderes para poder me provocar, você entendeu? Tá uma briga aqui, ó, todo mundo levantando a mão para ser o chato. Mas tudo bem. Tem hora que nós temos que ser chatos. Gilberto, né, Praça de Brasília. Às vezes não é nem sermos chatos, né? São coisas que são necessárias que a gente atue, mas os outros nos veem como chato. Mas então é uma coisa que eu já adquiri essa imunidade. Eu já chego sendo chato e pronto. Beleza. Muito bom. Mas é o chato mais querido de Brasília, com certeza. Vamos pegar outra aqui, vamos pegar? Praia. Eu tô na praia. Delícia. Isso é bullying. Quem quer falar da praia? Falo eu, então. Eu sou de Salvador e eu amo uma praia, fico feliz quando eu quero recarregar as energias, quando eu quero sair dos atrapalhos da gente chata, daquelas bruxas horrorosas, quero ficar com as princesas, com as fadas, eu vou para a praia. Então, esse jogo aqui, essas cartas, elas são qualidades, lugares, ações, personagens e objetos. Então, dá para a gente fazer infinitas coisas só usando essas cartas. Mas antes de falar mais dessa carta, eu quero falar para vocês assim, fala para mim, o que é que você acredita que é criatividade? Desafio. Ótimo. Boa. Desafio. O que mais, gente? Reinventar-se. Reinventar-se. Excelente. O que mais? Aquele jeitinho. Oba, jeitinho. Muito bom. O que mais? Virar o olho para enxergar as coisas. Olha, igual a Emília. Virar o olho para enxergar. O que mais? Colocar a sua ideia para todos. Opa, muito bom. Colocar suas ideias para todos. Quem mais? Eu acho que a criatividade pode ser também a gente fazer milagre, né? Ai, que lindo. Vou repetir. Alguém quer mais falar? Vou falar tudo que vocês falaram. É desafio, é reinventar-se, é aquele jeitinho, é virar o olho para enxergar, é colocar sua ideia para todos e é fazer milagres. E aí a gente vai lá no dicionário, fala o seguinte: substantivo feminino do latim criare, quer dizer capacidade de criar, produzir, inventar coisas novas. Qual profissão vocês acham que é mais criativa? Profissão? A professora, né, coitada? Lúcia, você tirou as palavras da minha boca. Ela tem que ser até milagrosa. Tem! Essa tem. Tem mesmo. A professora, vamos dizer que ela é a hors concours, né? Da criatividade. Mas, na verdade, a criatividade ela é aplicável em qualquer área. Em qualquer área da vida. Tem que pensar diferente, ser original, não seguir os padrões estabelecidos e nunca imitar
o que já foi feito 1000 vezes. Eu acho que é Einstein que fala, fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente é loucura. Então, a gente tem que estar sempre inventando coisas novas para a mesma coisa. Então, aquilo que você usa, aquela comida, faz arroz, cada vez de um jeito diferente. O que é que acontece? A criatividade, né? Não, vamos pensar em várias áreas. Vamos pensar no moço chamado Thomas Edison. Geralmente, quando a gente pensa em Thomas Edison, a gente pensa no quê? Na lâmpada, né? Mas ele patenteou 1903 inventos. É criativo ou não é? Né? Só que, para ele chegar na lâmpada, ele fez 10.000 experimentos até chegar na lâmpada. Aí falaram assim para ele, o senhor não se sente assim frustrado de ter errado tanto? Ele falou, mas eu não errei. Eu experimentei 9.999 maneiras de não fazer a lâmpada. Então, é a mentalidade. A criatividade tem a ver com a nossa mentalidade. O que é que acontece? Quando a gente é criança, você vê, as crianças, elas são incríveis. Elas são incríveis. Você pergunta por quê? Porque ela não tem o filtro. Então, a gente vai crescendo, aí a mãe fala, isso não pode, não é assim, não é assado. Aí vai na escola, a escola vai conformando a gente, botando a gente numa forma. Porque a gente é um ser social, precisa de certos ajustes. Só que a gente, às vezes, erra a medida. Então, a criança vai pintar um negócio, fala, mas não pode, que não é dessa cor. Ah, porque não sei o quê. Aí a criança fica sem saber como é que ela vai pintar se alguém não disser. Outro dia eu estava vendo um negócio muito interessante. Você vai nos RHs, questão de contratação. Tem um code, né? Um código de vestimenta, um dress code, que você tem que usar preto, branco, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser não sei como, e a pessoa vai ali se encaixando. Só quando a pessoa é contratada, a primeira coisa que o RH faz assim, aqui nós queremos pessoas criativas. Óbvio, então começou errado. Você manda a pessoa tirar a criatividade e depois você fala que você quer ela criativa? A gente agora está na área de RH e aí eles falam o seguinte, as pessoas estão sendo contratadas pelo currículo e demitidas pelas inaptidões comportamentais, pelas soft skills, que é comunicação, criatividade, saber trabalhar em grupo. Às vezes ela sabe o assunto, mas ela não sabe conviver juntamente com a outra pessoa. E eles querem ideias criativas, mas cada vez, em muitas empresas, que você dá uma ideia criativa, você é rechaçado. Fala, aqui não adianta, aqui não funciona assim. Aqui sempre, a frase básica é, sempre foi feito assim. E aí eu vou contar uma história para vocês que é assim. Um casal estava dessa época do ano, e aí estavam discutindo onde seria o Natal. E esse casal era recém-casado. Não vai ser lá em casa, porque aí junta as duas famílias, a do marido, a da esposa, vai ser lá em casa. E como é que nós vamos fazer? Ah, vamos fazer peixe. Vamos fazer peixe. O marido gosta de pescar, ele vai pegar um peixão para todos nós comermos. Só que o marido foi lá e pescou um peixe gigante. Começaram a preparar as coisas. Tinha um forno bom, tinha uma assadeira boa que cabia o peixe. Mas a mulher falou assim, ah, não, mas a gente não vai servir o peixe assim. Tem que cortar a cabeça e o rabo. O marido falou, não, criatura, vai perder a graça. Tem que botar esse peixão, Não, tem que cortar. Tem que cortar. E aí começou a desavença antes do Natal, como é que ia ser o peixe. Com cabeça, sem cabeça, com rabo, sem rabo. Porque lá em casa da minha mãe, toda vez que fazia peixe, cortava a cabeça e o rabo. Aí o moço, inconformado, no trabalho danado, para pegar aquele peixe para cortar, não. Ligou para a sogra. Ô, sogra, o Natal vai ser aqui em casa, e eu comprei o peixe, e agora a menina quer cortar a cabeça do peixe, o rabo do peixe. Realmente, meu filho, aqui em casa sempre foi feito assim.
Mas por que? Ela falou, olha, eu não sei, porque aqui é assim que faz. Eu falei, então pergunta para a avó. Aí ela falou, então liga para a avó, liga para a avó. Vó, olha só, vai ser o peixe aqui em casa, mas eu não queria que cortasse a cabeça e o rabo. Como é que faz? Aí a avó começou a rir, a rir. Ela falou, mas vó, você tá rindo? Tá a maior briga aqui em casa, você tá achando graça? Ela falou, meu filho, deixa eu lhe explicar a situação. Eu sempre cortei a cabeça e o rabo do peixe, porque a minha assadeira era pequena, não cabia. E aí, neste Natal, milagrosamente, o peixe foi com cabeça e rabo para mim. Isso acontece com muitas coisas, porque a gente não questiona. Pode falar, Liz. Você levantou a mão, Lisete? Não? Não, eu bati palma, porque é bem assim mesmo. Então, muitas vezes... Ó, Gilberto, estão tentando entrar e não estão conseguindo. isso. Olha, eu estou aqui atento, ninguém aqui não entrou, eu já passei informação no chat. Desculpa, Simone. Não tem Já problema. passei informação. Olha no celular. Reiniciar novamente. Eu vou colocar aqui na coisa, é só reiniciar novamente. Eu tentei, eu vou entrar aqui, eu estou fazendo um teste comigo mesmo, me autorizando a entrar. Vamos lá. Então, a criatividade é uma questão, muitas vezes, de perguntar. Ah, por que assim? Ah, porque aqui é feito assim. Sim, mas é feito assim por quê? Quem determinou? De que modo? Não é possível fazer diferente? Tem um menino que ele fala que ele não gosta do nome criatividade. Ele prefere usar combinatividade. Porque, na verdade, a criatividade é a somatória de várias coisas. Então, para eu criar, assim, não tem aquele negócio, nada se cria, tudo... Lavoisier falava, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E Chacrinha falou o quê? Nada se cria, tudo se copia. Tá sem som? Né? Tá sem som. Eu tô sem som? Não estou ouvindo. Eu estou ouvindo. A Caroline também não ouvi. Eu estou ouvindo. Está ouvindo tranquilamente, o som está indo. Lisete, vê se não é o cabo aí. Então, quando a gente pensa... No microfone da Lisete, alguma coisa com o aparelho... Pode ser. Então, a gente começa a pensar assim, né? Muitas vezes, a gente perguntasse numa roda de adultos, quem se considera criativo? Vocês levantariam a mão? Eu levanto. Eu não. Ó, a Lisete falou que não. Não. Não, você vê? Geralmente a gente não se considera criativo. Você também não, Nenê? Eu não me considero, Simone. Há momentos. Mas eu tenho muitas horas no meu dia a dia que eu percebo que eu tenho criatividade porque eu consigo resolver coisas que só com criatividade para resolver mesmo. Isso, exatamente. Vamos pensar o seguinte, né? Eu lembro muito de ser criativo, de ser bom. É treino, é igual academia. Então, para eu ser criativo, eu tenho que ter uma palavrinha que eu tenho usado nos últimos anos: intencionalidade. Eu tenho que ter intencionalidade. Então, eu tenho que olhar para as coisas com intenção de. Eu não posso estar assim desavisada. Eu tenho que estar olhando, percebendo. Como é que eu posso usar essas cartas de outra maneira? Eu lembro quando eu adquiri essas cartas, os meus filhos, a primeira coisa que eles fizeram foi separar por cores. Aí eles foram lá categorizaram. Separaram as azuis das roxas, das vermelhas. Depois eles pegaram só coisa que tinha comida. Falei, olha que interessante. E aí você pode separar e, a partir dessa separação, ir criando coisas em cima. Por exemplo, o Walt Disney, ele foi recusado no começo. Falaram que ele não era criativo. Falaram que, então, muitas vezes a gente não se considera criativo porque o entorno que vive naquela forminha do peixe sem rabo e sem cabeça disse que não era.
e a gente acredita. A gente não questiona que é criativo, que não é criativo. Outra pessoa que foi recusada, Fred Astaire, nos testes dele de dança, assim, não, você não dança, dança um pouco só. Não, não serve para nada. Imagina, Fred Astaire foi recusado. Então, tem uma coisa que a gente quer ver mais pessoas que foram recusadas. Por exemplo, Steve Spielberg também foi. Pode falar, Lúcia. Maurício de Souza também, né? Foi desencorajado, não ia dar para nada e foi um sucesso, né? Olha que coisa, gente. O Michael Jordan foi cortado do time de basquete. O Michael Jordan foi cortado. O Elvis Presley, na época que ele começou lá, que ele foi na primeira gravadora, o cara falou assim: ó, meu filho, vai dirigir caminhão, que você não tem talento, não. Hoje a gente acha graça. Mas quantas vezes na nossa vida, em situações diversas, fomos desencorajados de fazer coisas. Fala assim, eu quero contar isso. Isso não dá em nada. Deixa isso para lá, não é desse jeito, não funciona. Isso não é legal. Já pensou quantas vezes a gente diz... E o mais triste, quantas vezes a gente desencorajou alguém? Também. E não é por mal, às vezes. É porque está tão arraigado na gente que tem que estar o peixe sem cabeça e sem rabo, que a gente não vislumbra uma outra possibilidade. Não vislumbra. E aí, quando a gente está numa situação que eu brinco que, né, numa sinuca de bico, quem pode salvar a gente é a criatividade. Só que a criatividade, ela não vem do nada, ela não vai assim, bate palma e puf. Ela vem, como disse o Murilo Gun, da combinatividade. Então, eu preciso ler, eu preciso ouvir música, e muitas vezes de um estilo que não é o meu. Então, por exemplo, quem aqui gosta de física quântica? Olha lá, a Lisete. Quem gosta de culinária? Eu gosto. Culinária. Quem gosta de geometria? Não. Mas o que é legal? O que a criatividade faz? Quando você está, por exemplo, outro dia eu ri muito, que tinha um menino que ele trabalha com economia. Então, ele lê aquelas revistas de economia, ele viaja, o que ele faz? Quando ele vai para o aeroporto, ele compra capricho. Por quê? Porque não tem nada a ver com o universo dele. E quando ele lê aquela revista da Capricho, às vezes ele tem ideias tão fora da caixa que quando ele vai para a reunião de economia, ele fala coisas surpreendentes. Meu Deus, de onde ele tirou isso? Ele tirou da Capricho. Um outro lê revista em quadrinho. Vocês sabiam que a NASA, muitas coisas que a NASA colocou em prática, veio de revista em quadrinho? Sabe aquele traje espacial que é acoplado? Veio de uma revista em quadrinho de ficção científica. Olha só. Então, a gente precisa ampliar. Então, hoje eu me propus a dar 10 sugestões para que a gente aumente a nossa criatividade. Primeira coisa, a gente ter consciência que criatividade é uma capacidade, não é um dom. Fulano é criativo. Não, todos nós podemos ser criativos. Por que então fulano é criativo e eu não sou? Porque ele exercitou mais. Então, não dá para eu fazer uma maratona sentado aqui no sofá. Gente, eu quero fazer uma maratona. Não, amor, você vai ter que treinar, porque senão no primeiro quilômetro você cai. Uma maratona são 42. Então, é preciso treino e essa intencionalidade para que a gente possa começar. Outra coisa é avaliar nossa rotina. O cérebro humano ele é muito interessante. Ele necessita, ele usa muita energia nossa. Então, o que ele faz para economizar energia? Ele gosta de rotina. Porque tudo que é novo exige mais do nosso cérebro. Ele tem que fazer uma nova via neural. Vamos imaginar assim, que o nosso cérebro é um jardim
E sabe aquele lugar que a gente passa sempre? Ele faz um caminho, né? O nosso cérebro é igual, ele faz um caminho. Então, aquilo já fica fácil. Mas cada vez que é um caminho novo, é como se a gente tivesse que ir com um facão, abrindo uma nova clareira ali. Olha, sejam bem-vindas, Andréia e Madalena. Então, ele desgasta. O que é que ele faz? Ele fica... Tudo que é novo dá um pouco de preguiça. Porque exige mais do nosso cérebro. Então, o que a gente faz? A gente veste, geralmente, as mesmas roupas. A gente faz, geralmente, os mesmos caminhos. A gente faz, geralmente, as mesmas coisas. Por quê? Porque isso economiza energia do cérebro, que é legal. Qual é o problema se isso é demais? A gente fica, literalmente, encaixotado. E aí que mora o perigo. Ficar encaixotado, porque a gente não consegue sair daquele ciclo vicioso. Mas dá para entrar no ciclo virtuoso, que é com essa, como disse aqui, muito bem dito, né? É a questão de virar os olhos. Vamos virar os olhos. Por exemplo, eu mostrei aqui essa caixinha que é feita a partir desse pedacinho de papel. A gente olha e fala, meu Deus, como é que faz uma caixinha desse tamanho? A invenção não foi minha, eu só copiei. Né? Nada se cria, tudo se copia. Aí eu olhei, fiz o meu cérebro pegar o facão e abrir uma nova clareira, porque eu não sou a Lúcia habilidosa, e fui lá fazendo até acertar. Fazer isso aqui. Então, vamos revirar os olhinhos e olhar tudo com coisa diferente. Uma sugestão. Sai de casa, geralmente quando a gente está dirigindo, a gente não vê. Mas quando a gente vai de carona, a gente fala, menina, essa árvore está aqui. Misericórdia, essa casa é vermelha. A gente vai revirando os olhos e vendo. E isso nos traz criatividade. Quando eu dou curso de contação de história, a primeira coisa que as pessoas me perguntam é assim, Simone, como você faz para guardar tanta história na cabeça? Não é possível. Ele pergunta uma história, a gente lembra. Como que a gente faz isso? Tem uma técnica de contação de história chamada Palácio das Memórias. Vocês conhecem essa técnica? O Palácio das Memórias é uma técnica interessantíssima que veio lá da Grécia Antiga. Espera que eu vou pegar um negócio para mostrar para você. E aí, a gente pega essa técnica e transpassa. Só que, para isso, eu tenho que virar os olhos. Porque se não vira os olhos, não dá para ver. Eu estou procurando um livro para ver se eu acho para mostrar para vocês. Que agora que me veio a ideia de falar sobre isso. Mas ele não quer aparecer aqui, eu vou deixar para outra ocasião. Mas então, o Palácio da Memória, gente, é uma técnica. Não achei o livro agora. Mas, se eu achar até o final, eu digo. O Palácio da Memória é assim. Serve para tudo, não precisa ser só para contação de história. Imagina que você tem uma lista de mercado para fazer e você está sem a nossa invenção maravilhosa, criativa, chamada caneta. Fala, gente, eu tenho que comprar isso, aquilo, aquilo, aquilo. Qual é a técnica do Palácio da Memória? Você imagina, por exemplo, quero comprar leite, pão, carne e, sei lá, arroz. Aí, o que eu faço? Eu olho a minha casa até a porta da saída e eu visualizo, por exemplo, o leite gigante tampando a porta. Aí eu olho para a janela, eu vejo a carne esmagando o arroz. São cenas, meu Deus, misericórdia, imagina o tamanho de uma carne esmagando o arroz na minha janela. Impossível você esquecer essa imagem. E você vai pensando na sua casa até você sair, lembrando essas coisas, imaginando coisas fora do normal. Lembra? É criatividade. Você não pode imaginar o leite desse tamanho. É um leitão gigante, um leite bem grandão, tampando a porta. Você tem que empurrar o leite para você passar. Essa é a técnica do Palácio das Memórias. Porque essa técnica surgiu que teve um jantar lá na Grécia Antiga e
tinha um monte de gente importante, só que teve um terremoto e as pessoas morreram soterradas. E não conseguia se saber quem era quem. Então chamaram um homem, que eu vou chamar ele de um contador de histórias. E ele começou a dizer: à direita do rei estava fulano, à direita do rei estava Beltrano. Ele foi dizendo todo mundo, ele foi lembrando um por causa do lugar, por isso chama Palácio das Memórias. E ele foi dizendo cada pessoa onde estava. Daí que surgiu essa técnica. E a gente pode mudar. Você pode, por exemplo, vamos ser criativos. Ai, não vou imaginar o leite me tampando na porta. Pega a sua bolsa, cada coisa que está na sua bolsa, você faz uma conexão e lembra de uma coisa que você tem que comprar. Aqui vai ser, sei lá, aqui vai ser o leite, aqui vai ser o arroz, aqui vai ser a carne. Vamos criar, vamos inovar. Por falar em inovar, nós vamos pegar agora uma folha de papel. Gente, vocês fiquem livres para perguntar em qualquer momento. Se vierem conexões, lembranças, ideias, vocês fiquem livres para interromper. Nós vamos pegar essa folha e fazer uma linha horizontal. Feita essa linha horizontal, aqui no começo, na sua esquerda, você vai botar o ano que você nasceu. E na sua direita, você vai colocar o ano de 2023. Pronto. Agora você vai pegar o ano que você nasceu e você vai dividir por... O ano não, desculpa, a idade. A idade que você está hoje. E você vai dividir por 6. Por exemplo, eu peguei aqui, dividi, deu uma dízima. Mas não tem problema. Mas se eu já botar o aniversário do ano que vem, já vai ficar. Então, por exemplo, no meu caso, já vou botar do ano que vem para não ficar a dízima. Eu tenho 53, farei ano que vem 54, dividir por 6 deu 9. Aí eu vou pegar aqui, ó, e dividir em 9. 9 tracinhos nesse traço horizontal. Que a gente vai dividir uma coisa chamada setênios. Então, a gente vai dividir em 7 em 7. No meu vai ser... Exato, sim. Oi, amor. Tem que dar exato. Não, às vezes não vai dar exato. Por exemplo, se eu dividisse por 53, ia dar 8,83333. Então, são setênios. É assim, ó. Você vai dividir assim, dos 0 aos 7, dos 7 aos 14, 14 a 21, 21 a 28, 28 a 36, 36, 42, 42, 49, 49, 50. No meu caso, vou parar por aqui, já deu. Para a gente dividir de 7 em 7. Sumiu o seu som, Nenê? Pode escolher a menos, aí dá. Pode. Então, tudo bem. Deu? Pronto. Então, o que nós vamos fazer? Eu quero que você lembre dos seus 0 aos 7 anos, coisas que foram marcantes para você. E escreva só palavras, sei lá, por exemplo, eu dos 0 aos 7, deixa eu pensar aqui.
Eu fui para a escola, eu mudei de casa, eu fiquei muito doente, dos 0 aos 7. Aí você põe lá. Dos 7 aos 14, eu mudei de casa de novo. Isso foi, eu mudei mesmo. Mudei de casa, tive infecção de garganta de repetição, falava mais que a boca na escola, mudei de escola. Aí você vai. Coisas marcantes. Primeiro namorado, sei lá. Meus pais viajaram, fiz uma viagem. Vai pondo aí. Seja bem-vinda, Zuleide. Ai, oi. Bem-vinda, meu amor. Obrigada, Simone. Consegui finalmente. Você ouviu a atividade? Não, porque eu não tinha conseguido entrar ainda. Tá, eu vou te falar, ó. Pega uma folha de papel na horizontal, faz um traço. Traz uma caneta para mim. Que acho que essa daqui funciona. Pronto. No lado esquerdo, você bota o ano que você nasceu e no lado direito, o ano que nós estamos, 2023. Certo. Pega a sua idade. Eu falei que divide por 6, mas eu errei, divide por 7. Como que é? Pega a sua idade e divide por 7. Pronto. E aí você vai escrever assim, ó, dos 0 aos 7, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, do 21 aos 28, sempre de 7 em 7, fatos marcantes na sua vida. Então quer dizer que mulher que trabalha... Quem terminou, levanta a mão só para eu saber. Beth. Simone, até quando eu tenho que fazer? Até que ano? Até onde você está. É de 7 em 7. Do 0 aos 7, 7, 14, 14, 21, 21 a 28. É muito longo. Muito longo. Mas, ó, é só os... Não é fazer um memorial completo, é só para a gente
pincelar. Porque se a gente fosse fazer isso, a gente tinha que ficar umas 6 horas aqui, pelo menos. Quem já terminou, eu quero que olhe para essa linha do tempo e comece a pegar momentos, assim, ou situações que foram, digamos assim, desafiantes e também situações muito felizes. E coloca palavras para isso. Tá sem som, Betinha? Gente, que absurdo. A gente acabou de começar a falar, já são 4 horas quase. É. Ó, são 3h57 aqui pelo meu relógio. Então, quando for daqui 1 minutinho, a gente começa. Aí mesmo que não tenha terminado, né? Eu já terminei, é. Então, pronto. Então, vou pedir para quem terminou, quem quer compartilhar, como é que é olhar, qual sensação, qual sentimento vem, olhar essa linha do tempo. Eu achei muito legal. Achei muito interessante, principalmente, eu vou ler a minha rapidinho para vocês. Do 0 ao 7, o que me impressionou foi a chegada de uma irmã, que um irmão eu já tinha, mas esse eu não lembro. Mas então, a chegada da número 3, a chegada de um cachorrinho, foi o nosso filhote, e a chegada de um irmãozinho menor. Do 7 aos 14, eu mudei de estado, de cidade, de escola. Eu vim do meio do mato para a capital de um outro estado. Entre os 14 e os 28, eu casei e tive 2 filhos. Dos 28 aos 35, eu tive mais filhos. Aos 42, eu me vi com maturidade. Dos 42 aos 49, eu tive câncer. Dos 49 aos 56, eu tive a menopausa. Dos 56 aos 63, eu sentei num escorregador, porque aí é só lomba abaixo, né? Aí despenca tudo. A pele se vai, o cabelo fica horrível, as unhas se quebram. Então, assim, foi muito legal olhar isso, sabe? Foi um passar da vida, assim, muito, muito bacana. Gostei da ideia. E vou te dizer, vou praticar mais isso, vou aumentar essa minha linha, vou colocar mais coisas, porque eu sabia que agora não tinha muito tempo, mas tem muita coisa para entrar aqui. Eu sugiro, quando a gente pode, o que a gente faz? Pega essa linha, quem tem fotos, e vai pondo fotos, porque é muito legal. Fala, meu Deus, olha o meu cabelo, a época, a moda, meu Deus, a roupa. É muito legal. Então, assim, a gente poder ir aprofundando, e às vezes, por exemplo, tem coisa que a gente não lembra. Perguntar para um irmão, para uma irmã, porque aí vai recheando essa linha da vida. Muito bom. Sim. Oi. Desculpa interromper, Elisete, mas eu acho que isso vira papo de terapia, viu? Fazer isso. Gente, isso rende uma boa sessão de terapia.
É o que eu estou pensando aqui, viu, Caroline? Já estou bolando a história aqui para mim fazer. Vou mandar mensagem para minha psicóloga. Temos que conversar. Faz, Simone. Olha, você está me arrumando, Simone. Eu já tive estou sessão de terapia ontem, bem. Por que eu propus isso? Porque, assim, gente, a base, o chão da criatividade chama-se autoconhecimento. Então, quanto mais eu sei de mim, dos meus talentos, das coisas que eu preciso aprender, melhorar, mais criativa eu sou. Então, eu sempre que eu dou um curso de contação de histórias, eu digo para a pessoa falar, pode isso, pode aquilo. Eu digo, meu amor, pode tudo, desde que você esteja dentro disso e confortável. Por exemplo, na minha contação de história não pode ter violão. Por quê? Porque eu não sei tocar. Como é que eu vou botar um negócio se eu não sei? A não ser que eu faça igual uma musicista brasileira, que ela pega o violão, ela quer batucando nas coisas. Aí pode ser, mas tocar, vou ter um jeito criativo de usar o violão. Então, por exemplo, eu comprei uns instrumentos que são pentatônicos. O que é? Do jeito que você tocar, ele vai ficar bom, porque fica harmonioso, eu não sei tocar nada. Então, quando eu proponho essa atividade de fazer uma linha do tempo e depois olhar momentos muito legais, por exemplo, a Lisete trouxe coisas maravilhosas. Imagina a chegada de um irmão, de uma irmã, de cachorro. Isso tem uma reverberação interna na gente, não é? Traz alegria, traz não sei o quê, é muito legal. E eu começo a olhar e eu posso fazer perguntas. Então, por exemplo, eu falei, quem terminou, vamos olhar agora. Momentos muito legais, você dá uma palavra para isso, por exemplo, nascimento, sei lá, outras palavras assim, felicidade, ou às vezes assim, mudei de. Tem gente que o momento que o irmão chega é horrível, se sente abandonado, se sente sozinho, outros se sentem muito felizes. Então, o mesmo fato para outra pessoa tem significados completamente diferentes. É verdade. Então, quando eu estou falando, por exemplo, gente, essa mulher é louca, ela está trocando, era para falar de criatividade, ela está fazendo a gente fazer na linha do tempo, é porque a criatividade, ela vem do que está na sua mente. Você aprendeu, você vivenciou, isso está tudo aqui armazenado. E quando eu estou no impasse, a melhor maneira de sair do impasse é perguntar para a sua criança. O que é que a Nenê, de 7 anos, diria disso? O que é que a Carol, de 7 anos, diria disso? Porque a criança faz um negócio tão fora da caixa e, às vezes, a saída é tão simples e a criança tem essa simplicidade que o adulto não tem. Então, quando eu olho para mim, com 7 anos, com 5, eu digo, nossa, eu faria, assim, a gente fala isso, né? Ah, se eu tivesse 20 anos. Ih! Só que você tem 20 anos. Tá aqui, tá aqui. Então, talvez o seu corpo não reaja como 20 anos, mas a sua mente, meu amor, ela tá muito melhor. Primeiro que ela tem uma bagagem que aos 20 anos você não tinha. Ela tem uma vivência que aos 20 anos você não tinha. Esse é outro ponto da criatividade, que as pessoas às vezes ignoram, que é o seguinte, é o conhecimento, ele está ali. E aí, do nada não se tira nada. Gente, eu só sei fazer bolo de banana. Pronto. Então, um dia eu vou fazer um bolo de banana verde, no outro dia um bolo de banana madura, o outro dia eu faço um bolo de uma banana, no outro dia de 2 bananas, no outro dia de meia banana. É tudo bolo de banana, mas é diferente. Um dia com farinha de roxo, um dia com farinha de trigo, um dia sem farinha nenhuma. E eu vou inventando ali. Aumentar o nosso repertório. Por exemplo, eu não vou ganhar nada com isso, mas até sugiro que compre uma Capricho, uma cara, sei lá, uma coisa que não tem nada a ver comigo. Ou uma de física quântica, para o quê? Para a gente começar a virar os olhos, como disse aqui no começo um participante. E aí, quando eu viro os olhos, eu faço milagres.
não existe, eu falei assim para vocês, olhem essa linha do tempo, vejam momentos felizes e momentos desafiantes. A maioria das coisas criativas nascem num momento de desafio. Eu gosto de dizer assim, a necessidade faz o sapo pular. É um ditado que a gente fala lá na Bahia. A necessidade faz o sapo pular. Então, no momento de desafio, aí que eu viro os olhos, eu tenho que me reinventar, eu tenho que dar aquele jeitinho para colocar as suas ideias, como disse a Nenê no começo. Porque muitas vezes a gente não muda porque a gente não tem coragem de falar nossas ideias, porque a gente isso é uma bobagem. Por exemplo, uma técnica que a gente usa muito em empresa é o tal do brainstorm, que é tempestade, né? Tempestade de ideias. A gente vai falando. E aí, qual é que a gente fala? Não existe ideia idiota. Qualquer ideia serve. Aí a pessoa começa a viajar para a maionese, né? Ah, se tivesse um galo que fizesse... Serve, anota. Por quê? Porque daquelas ideias bem estapafúrdias, você tira uma. Vou dar para vocês um exemplo prático. Eu sou fisioterapeuta de formação e a gente trabalha com ergonomia, que é a questão de se adequar o trabalho para o homem, não é o homem se adequar para o trabalho. E aí teve um momento numa empresa, isso é um case bem famoso, que era uma empresa de pasta de dente. E tem uma esteira que vai passando aquelas caixas para cair e ir para o mercado. O que aconteceu? Muitas caixas, não se sabe por quê, ou erro humano, ou sei lá o quê, elas iam vazias. E aí chegava no mercado, estava vazia, o moço do mercado tinha prejuízo. Ligou na fábrica. Detectaram o erro. Então a gente vai. Aí chamaram os engenheiros. Os engenheiros foram lá, mede daqui, faz de lá, precisa colocar uma balança de alta precisão nessa esteira de rolagem, porque quando cai uma caixinha que não tem a pasta dentro, a balança vai detectar problema resolvido. Só que essa balança de alta precisão ia custar milhões para essa fábrica de pasta de dente, e não era tão fácil de ser colocada ali naquele maquinário todo. Nisso, estava o faxineiro varrendo. E aí o gerente estava doido, porque ele falou, cara, não vai dar. Ele falou, doutor, posso falar uma coisa? Aí os engenheiros olharam assim, com cara de desdém para o faxineiro, mas o gerente era um homem, sabe? Falou, claro que pode. Ele falou, doutor, por causa de que o senhor, em vez de botar essa tal dessa balança, o senhor não coloca uns ventilador grandão assim, ó, que quando soprar, a caixa vazia vai embora? E aí, a solução foi implementada. A empresa deixou de perder milhões e colocou apenas ventiladores. E a gente pensa na criatividade. Olha só, os engenheiros pensaram na balança, o faxineiro pensou num ventilador, que resolveu tão bem e melhor, mais barato, a solução. Tem um empresário brasileiro que ele trabalha com um negócio que ele chama assim, felicidade dá lucro. Ele fala, né? Então, na empresa dele, as pessoas têm umas caixinhas de ideias. Ele falou, pode ser até ridícula, porque das ideias ridículas, alguém pega aquela ideia, combina com outra ideia, dá uma coisa maravilhosa. Então, como a Nenê falou no começo, né? Colocar a sua ideia para todos. Só que, às vezes, a gente não quer ser ridicularizado. A gente vai se sentir, às vezes, ai, que ideia ridícula! A gente não quer. E é do ser humano isso. A gente não quer ser rechaçada, porque a gente aprendeu, né? Isso vem lá da época das cavernas, que a gente não é tão forte como o búfalo, nem como o leão. A nossa chance era viver em grupo. Então, cada vez que o grupo nos rejeita, a gente se sente vulnerável. Só que quando a gente pensa em criatividade, pode salvar vidas. Por exemplo,
coisa da penicilina. Vocês sabiam que o Viagra, por exemplo, ele não foi inventado para coisa sexual. O início era alguma coisa de coagulação. E aí o moço percebeu que aquilo, o sangue fluiu, pronto, vamos usar para outra coisa. Tem um monte de remédio que a população dá outro uso. Um que é para fazer uma coisa, o efeito colateral é crescer. A criatividade pode ser um acidente, um erro. Um remédio para uma coisa faz crescer cabelo, faz cair cabelo. Então, a criatividade, ela muitas vezes nasce no desafio. Por isso que eu falei, olha para a sua linha e você vai achar momentos desafiantes na sua vida e que você foi muito criativo. Eu lembro de uma história de um casal que tinha um padrão de vida e a crise veio e o padrão de vida mudou drasticamente. E aí os meninos estavam acostumados a comer uma bolachinha X, Y, Z, que tinha uns bichinhos. E aí o que eles fizeram? Não dava mais para comprar a bolachinha toda semana. Então, essa semana, quem fizer, sei lá, quem conseguir fazer a tarefa toda e ajudar na casa vai ser a pessoa que vai ganhar 2 bolachinhas e as outras pessoas vai ganhar uma. E outro, ele fazia o quê? Ele fazia sopa de letrinha. E aí, para os meninos comerem menos, porque realmente estava menos na comida, ele deixava eles fazerem... Quem conseguir formar vários... Aí eles se distraíam formando os nomes com a sopa de letrinha, comiam o que era possível. Então, é desse jeito que a gente vai vendo como que a criatividade não é só para contar história. Porque história a gente tem aqui, ó. Tem aqui. Mas nada substitui as histórias que estão aqui, que você viveu, que você vivenciou. E cada vez que a gente pega uma história que está aqui, e a gente dá... Lembra quem conta um conto, aumenta um conto. A gente coloca a nossa pitada, não vai ter quem não se conecte com isso. Porque o que conecta é a verdade. Nem que seja a verdade que você imaginou. Que nem ela falou assim, eu sou princesa, que eu sou a dos finais felizes. Mas não foi feliz. Mas eu vou criar um final feliz para esse negócio aqui. Eu quero um final feliz. E o legal é que o seu cérebro aceita tudo. Você pode criar o final feliz que você quiser. Uma coisa que eu gosto muito de fazer nos meus cursos de contação é falar assim, fala um filme que você viu, uma novela, um livro que você não gostou do final. A pessoa fala, agora você vai inventar um novo final. Vai ser o seu final. A gente está trabalhando criatividade. Então, vamos pensar em coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia que vão incrementar. Lembra? A criatividade é igual essa caixa aqui, ó. É cheia de coisa aqui dentro. Eu não sei se vocês conhecem uma contadora de história chamada Regina Machado. A Regina, ela é uma pessoa à parte. Aí ela me ensinou uma técnica que é assim. Então, pega um envelope ou pega uma caixa. Então, assim, se você leu alguma coisa interessante no jornal, recorta aquela coisa interessante, guarda no envelope ou na caixa. Vi uma figura diferente na revista, pega aquela figura, põe na caixa. Achei um pedaço de brinco, um pedaço de lápis, que tem uma história, um botão, põe na caixa. Depois chega um dia, tira tudo daquela caixa e põe assim em cima da mesa. E fica olhando para aquilo. Alguma história vai sair dali. Fala, gente, eu posso usar esse lápis para aquela história XYZ. Esse botão eu vou botar, não sei o que, não. Você vai inventar. Mas eu só posso inventar se eu tenho ingrediente. Do nada não se tira nada. Do nada não se tira nada. Eu preciso... Então, para isso, a gente tem que fazer o quê? Aumentar o nosso referencial. Por exemplo, a gente que conta história. Tem histórias que a gente ouve 5, 7, 8, 10, 20 vezes. E a gente não se cansa. Nenê, fecha o seu áudio, amor, que eu estou vendo que transformando. Sim, meu. Obrigada.
Então, precisa... Você pode ouvir aquela história, mas cada contador de história que conta aquela história não é igual você conta. Nunca. Por quê? Porque ela já tem uma bagagem aqui, e ela tem uma conexão com aquela história que você não tem. Você tem outra conexão. E é muito legal ouvir a outra conexão. Falando, gente, que demais. Ele usa um acessório que você não usou. Por exemplo, esse macaquinho que eu tenho aqui, ó, foi a Lúcia que fez. Esse colarzinho aqui de pompom foi a Lúcia que fez. Ela é bem criativa. E aí, como eu não tenho esses talentos, eu junto. Então, combinatividade é combinar. Às vezes uma pessoa é boa numa coisa, você não juntou da outra coisa completamente diferente. Então, quando a gente pensa em criatividade, tem uma técnica chamada técnica de Walt Disney. Quem conhece a técnica de Walt Disney? Não? Então, Walt Disney, como ele já era gato escaldado, né? Lembra que eu falei que ele foi rejeitado? Não vou ser criativo, não. Não, ninguém quer você aqui, não. Quando ele montou a empresa dele, ele sempre tinha reuniões com a equipe. E aí, ele tinha 3 maneiras de colocar uma ideia para rodar. Ele tinha aquela reunião, primeiro momento era aquele brainstorm que eu falei. Todo mundo ia falando o que queria, ia sendo anotado. Então, esse momento, ele chamava que era o momento sonhador. Então, o sonhador, ele sonhava bastante, falava tudo o que queria. Depois que o sonhador falava tudo o que queria, era o momento 2, que era o momento do realista entrar. Então, por exemplo, eu quero uma escada que vá até o céu, que fala... Tá bom. Vamos pensar naquele caso que eu falei da pasta de dente. O sonhador, vamos botar uma balança de alta precisão. Aí chega o realista. Quanto vai custar isso? Em quanto tempo? Por fim, vinha o crítico. O crítico fazia o quê? Ele falava... não é que ele desmerecia, mas ele colocava defeito na ideia. Para quê? Para que as pessoas pudessem defender as suas ideias. Então, toda vez que tinha reunião com o Walt Disney, o povo não sabia se vinha o sonhador, se vinha o realista ou se vinha o crítico. E aí, é uma coisa que a gente pode fazer. Então, assim, eu quero contar essa história assim, assim, assim. Vai no sonhador, manda bala. Aí depois vem o crítico. Por exemplo, vamos pensar em quem encontra em hospital. Eu quero levar, por exemplo, quero levar isso aqui, porque vai ser um objeto que vai... Mas aí entra o realista. Mas no hospital pode coisa que não pode lavar sem ser plástico? Não vai contaminar? Não. Aí vem o crítico. Isso não serve para o hospital. Você está viajando, você tem que fazer isso. Então, pensar nessa tríade que o Walt Disney fazia muito bem. O sonhador, o realista e o crítico. Gente, eu falo muito, vocês sabem, né? Então, quer dizer, quem me conhece já sabe. Vocês querem perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu estava preparando esse nosso encontro e aí eu fui fazer exatamente o que eu estou falando aqui. Fui pegar referências. Eu já tinha algumas, mas vou pegar umas novas. E aí eu me surpreendi que eu achei, sabe quem? O Leandro Carnal falando de criatividade. Eu falei, opa, Leandro Carnal, vamos lá ouvir o Leandro. E aí ele fala umas coisas interessantes. Ele fala o seguinte, que para a gente ser criativo, a gente precisa ter um olhar observador, que é aquilo que eu chamei de intencionalidade. Eu estou olhando para aquilo, né? Aí ele fala que a gente tem que ter consciência. Consciência. Outra coisa que ele fala é o que o Domenico De Masi fala, que é aquele italiano, que é o ócio criativo, que os chineses chamam do vazio fértil. Então, às vezes, eu já estou tão cheia de informação, a gente chama de
Obesidade mental. Tem ideia, sabe coisa, mas não põe nada em prática. É o que a Nenê falou. Tem que compartilhar com o outro. Então, o ócio, quando eu, às vezes... eu fiz um curso, outro curso. Para de fazer curso. E vamos botar o que você aprendeu em prática. Vamos compartilhar com os outros aquilo que você aprendeu. E ter esse momento de... tá fazendo o quê? Nada. Tá pensando em quê? Nada. Contemplar. Contemplar a beleza. Olha as flores. Olha o céu. Olha a palma da sua mão. Olha aqueles desenhinhos assim, ó. Tem um livro que é só isso. Pegaram as digitais, pintaram e fizeram borboletas, tudo que você pensar, tudo feito com digital. Então, para eu fazer isso, eu tive que observar que tinha digital no meu dedo. Então, é muito de parar, observar. O Karnal fala uma coisa interessante, que é observar a estrutura. Aí ele fala que Gaudí observou a estrutura e ele começou fazendo. Niemeyer. As linhas de Niemeyer são diferentes de todo mundo. Você vai olhar lá a Capela Sistina, tem uma estrutura. Então, olhar as estruturas pode te dar ideias. Olha os seus óculos, olha a sua orelha. Por exemplo, a orelha humana, você sabia que ela é um feto emborcado? Aqui a cabeça e aqui um corpinho. E por causa disso, os chineses inventaram aquela acupuntura de orelha. Então, é observar. Aí, outra coisa que ele fala são as respostas. X vão sempre levar... Perguntas X vão levar a resposta X, que é o que eu falei, do peixe. Tem que perguntar. Não, mas tem que ser... Não pode, tem que cortar a cabeça e o rabo. Por que tem que cortar a cabeça e o rabo? Quem falou quando? De que modo? Em que época? Que tem coisas... Tem um médico Jung, né? Carl Jung, ele fala o seguinte: há coisas que no momento não tem direito de estar aqui entre a gente, mas no futuro vai estar. Então, há coisas que naquele momento ali não cabia, mas hoje cabe. Por exemplo, vocês sabiam que foi uma mulher que criou toda uma base para a gente ter o computador? Ela morreu sem ver, porque na época dela não se tinha recurso tecnológico para aquilo, mas ela deixou tudo pronto. E Jung falou certo. Naquela época não dava, mas hoje a gente acha normal. Ele fala do conhecimento metódico e sistemático. Então, foi o que Edison fez. Foi repetindo aquilo, mudando uma coisinha, mas tem que ter um método. A gente sabe muito isso quem, gente? O palhaço. Para ser criativo, a gente não pode ter medo de ser ridículo. A gente vê o palhaço e fala, nossa, para ele parecer desengonçado, ele tem que treinar muito. Ele é de uma perícia, tente fazer mal uma coisa que você sabe fazer bem. É quase impossível. É quase impossível. Anda torto. Você tem que pensar, porque você já está automatizado. Então, a sistemática. Pensar diferente. Se questionar assim, Simone, você vai dar uma aula de criatividade hoje. Como você vai fazer? Você vai dar aquela aula... Não, tem que ser uma coisa diferente. Tem que pensar diferente. Vamos fazer uma linha do tempo. Mas o que tem a ver com criatividade? Tem a ver que a criatividade, a base é o autoconhecimento. A gente vai juntando. Agora eu quero que a gente pegue deixa essa da linha do tempo de fora. E a gente vai pegar outra folha e fazer isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer com uma caneta grossa para que vocês possam ver. Ih, tá fraquinho. Peraí. Essa aqui minha não serviu de modelo.
Eu queria uma caneta de marca-texto, não. Como é que chama? De flip chart. Espera aí. Consegui! Olha só, vocês vão fazer o seguinte. Uma linha sinuosa, assim, na outra folha. Feito isso, a linha tem horas que está para cima, tem horas que está para baixo. Em cada pico desse, você vai escrever uma palavra que reverbera dentro de você, que quando você lê, quando você ouve, te faz bem. Pronto? Vai pegar essas palavras e vai circular e vai pintar cada uma de uma corzinha diferente. Pronto? Então, vamos lá. Quem quer mostrar assim para a gente ver como é que ficou o desenho? O lado azul. Quem mais quer mostrar? Olha lá, o das meninas, isso. Ai, ficou bem bonito. Então, ó, essa folha sinuosa, a minha perspectiva para isso é que vocês tenham elas assim sempre à mão. Pode tirar uma foto com o celular, porque quando você estiver num momento desafiante, você vai olhar para essa folha e vão ter ideia. Você vai virar os olhinhos
e você vai ter ideias criativas. Seja para contar histórias, seja para fazer o almoço, seja para fazer uma viagem. Então, quando a gente pensa que a ideia, a criatividade, gente, ela tem um negócio que eu chamo particularmente do tempo do forno, que é assim. Tem que fazer um bolo. Primeira coisa, lembra? Eu tenho que ter repertório. Bolo de quê? Aí eu escolhi um bolo. Depois eu tenho que pegar os ingredientes. Pego a farinha, o leite, se for, né, se não for vegano, tal. E se for vegano, pego os materiais veganos. Depois eu tenho que misturar esses ingredientes. Lembra que o Leandro falou? Sistemático. Porque se você bater de um jeito, tem bolo que não vai dar certo. Vai ficar mais durinho, vai ficar menos fofinho. Depois que você fez tudo isso, você vai ter que pegar a forma, untar, enfarinhar. Ah, mas a minha é de silicone, já pulou uma etapa. Põe no forno. Quando você põe o bolo no forno, você vai fazer o quê? Esperar. E muitas ideias morrem neste momento. Porque a pessoa fala assim, eu cansei. Ela já fez o pior, ela comprou as coisas, ela misturou os ingredientes, mas na hora de esperar, ela chuta o balde. Não quero saber, não. Aí ela abre antes o bolo sola. Ou ela esquece do bolo no forno, o bolo queima. Então, a criatividade é igualzinho o bolo. Tem um tempo certo dessa maturação. Por exemplo, eu posso usar o pão também como referência. O pão não tem hora que você tem que deixar o fermento ali? Muitas vezes esse fermento a gente não consegue esperar. E aí a gente jogou fora, como disse a Nenê, né? Ideias maravilhosas que podiam ajudar milhares de pessoas. A gente jamais, a minha ideia nem era boa. Talvez ela não tivesse ainda no ponto, mas juntou com outra ideia do outro, ela vai virar uma coisa espetacular. Lembrem, ninguém faz nada sozinho. Então, talvez ainda esteja precisando desse tempinho aí do fermento. Não jogue nenhuma ideia sua fora. Ó, isso aqui é uma mandala de crochê. Feita por essa que vos fala. Esta semana. Eu não sei fazer crochê. Aí eu tive a brilhante ideia. Falei, não é possível. Minha avó faz, minha tia faz. Eu digo, não, eu tenho que saber fazer. Abri lá o Google, fui olhando aquelas mulheres, essa mulher ensinou, não entendi nada. A outra ensinou, eu não entendi nada. Apareceu uma maravilhosa, abençoada. Eu falei, gente, entendi o que ela falou, eu fiz essa. Eu fiz umas 5. Quer ver? Eu fiz até maior, para que vocês verem aqui. Aí, faz parte da criatividade. Ó. Experimentação. Um menorzinho, um rosa, e um com uma florzinha de cerâmica que você pode jogar óleo essencial para perfumar o ambiente. Aí eu usei e resolvi fazer um tapete. Só que aconteceu? O tapete embabadou. Porque eu não sou boa disso ainda. Por que eu estou mostrando isso? Para a gente entender que há um processo. Eu ainda não estou boa de fazer tapete, mas pode ser que no encontro nosso da próxima vez, vocês me vejam com um tapetão lindo, porque eu estou no tempo do fermento. Estou no tempo ali do forno. E as ideias criativas, olha, Thomas Edison, mais de 10 mil experimentos. Já pensou se ele desiste? A gente estava aqui tudo ainda com tocha. Né? Que bom que ele não desistiu. Que bom que o outro não desistiu da penicilina. Que bom que o Ivo Pitangui inventou um modo diferente de fazer cirurgia plástica. Que Niemeyer persistiu e fez coisas diferentes. Que Tom Jobim, que Villa-Lobos, que Maurício de Souza não desistiu. Então, a minha proposta hoje para vocês é a gente olhar para a gente e ver quão criativo a gente é. E aí, a gente pode até extrapolar. Quão criativo
Deus é, porque olha, cada uma de nós aqui diferente. Você olha uma planta, uma folha, nenhuma é igual à outra. É maravilhoso isso, gente. E a gente Simone, pode falar. eu acho da insistência, né? Eu nunca tive dom nenhum para decoração. O ano passado eu resolvi que eu ia decorar minha casa para o Natal. Comecei a procurar na internet, igual você fez aí do tricô, do crochê. Peguei uma ideia daqui, uma ideia dali e fiz. Então, é a insistência. Eu resolvi fazer, eu vou fazer. Não é? Porque a gente desiste, chuta o balde muito rápido, né? Isso, é isso. Você vê, ó. É a ideia que o Arnaldo deu direitinho. Eu vou pegar a referência, né? Lembra do nada não se tira, já tem. Nada se cria, tudo se copia. E você vai dando a sua pitada, o seu jeitinho. A gente está caminhando para o fim, porque já estou passada, que só falta meia hora para a gente acabar. E eu quero ouvir de vocês, a Lisete falou da linha dela, e eu quero ouvir quem quiser compartilhar com a gente, só para terminar o que a Zuleide falou. A criatividade, embora a gente pense que não, exige um esforço. Que ela chamou de insistência, de persistência. Mas exige. Então, eu preciso malhar a minha mente para a criatividade sair. No começo eu falava, quem é que se considera criativa? Ah, não. A gente só não treina. Eu queria que vocês compartilhassem como foi para vocês fazer essa linha. Fora a Carol que falou que vai falar com a terapeuta. Porque dá mesmo fiquei que a preocupada. Gente... Oi? Eu me preocupei, porque eu não lembro da minha infância. Eu lembrei de um fato e nem foi agradável. Meu pai tinha um sítio e falou, quem vai chamar a mamãe para ver o gado? Falei, eu vou. Eu era pequenininha, me perdi no cafezal. Então, é um trauma. Não é uma coisa interessante. Só lembrei disso. E fiquei bem preocupada, sabe? De não ter memória, assim. É lógico, nascimento do filho, casamento, comecei a trabalhar, formatura do filho. Isso aí eu lembrei. Mas algumas coisas, assim, se perderam. Essa coisa da infância, se você tem primos, irmãos, você pode perguntar. Se tiver vontade. Mas também, se não quiser, vamos focar nos acontecimentos maravilhosos. Porque isso traz uma... Por exemplo, naquele livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, o resumo da obra é: feliz é quem tem boas conexões. Com a família, no trabalho, com os amigos, é isso. Então, pega essas boas lembranças e a que não lembra, deixa para lá. O cérebro tem motivos para a gente não lembrar. Pode falar, Carol. Sim, eu acho que uma coisa legal que eu penso disso tudo é que a gente estava falando, né, dessas pessoas que falaram que elas não eram o que elas são hoje, o que elas foram, né, na nossa história. E o que traz muito para mim isso é você não pegar para você um rótulo que alguém colocou em você. Porque aquilo, minha mãe fala muito isso, que a gente é uma fotografia, a gente é um filme, não uma fotografia para alguém. Então, a gente não se pegar naquilo que o outro falou que a gente é, ou que o outro acha que a gente é. Enfim, e a gente levar pra gente, sabe? Em muitos momentos da minha vida, eu fui desacreditada por pessoas em várias coisas. Com 10 anos de idade, eu ouvi de um professor que eu nunca aprendi a tocar violão, porque a filha dele de 3 anos tocava melhor do que eu. E tudo bem, eu arranho um violão, mas assim, isso não é uma coisa que se diga para uma criança, principalmente. Mas eu não canto até hoje por causa da professora de canto do onde hoje é Unimar, lá no Magalhães, eu fazia segundo aninho. Ela acabou comigo na frente de todo mundo, nunca mais eu cantei, entendeu? Então... É isso, é a gente não pegar o que o outro falou, que ele acha, ou que ele deixa de achar da gente, e a gente fala, tá bom, não acredito nisso, e seguir a vida, né? Isso aí, fala, Lúcia. Olha, pegando essa fala dos olhinhos que vira,
que viram, né? Assim, a gente tem que estar atenta mesmo. Tem tantos detalhes, às vezes a gente olha uma pessoa e fala assim, cara, olha aquilo. E você vai para casa ó, pesquisa daqui, pesquisa de lá e se desafia. E quando você vê, igual a Zuleide falou, quando você vê, você decorou o Natal, entendeu? Esses dias, eu me desafiei, eu queria personalizar com um filme dourado os trabalhos que eu estava fazendo. Comprei o filme, quando eu vi, eu passei o ferro e fiquei procurando onde é que estavam as letras, tinha grudado no papel para o lado de cima. Entendeu? Aí eu falei, gente, me venderam o produto errado, não é possível. Aí voltei lá, bati a cabeça, fui de novo. Isso porque a gente estuda, tem que pesquisar, tem que estar atento àquilo que você falou também, Simone, não é sentado esperando que venha, né? A gente tem que fazer todo esse movimento e dar rotas novas para o cérebro. Resumindo, gente, mas ficou tão lindo. O sabor que tem, não é, Zuleide? A gente conquistar, né? Porque, gente, você buscou dentro da sua criatividade, porque não estava aquilo que você pensou pronto. Mas você pegou informações que estavam aí, trabalhou em você e conseguiu conquistar, né? Criar alguma coisa. Enfim, é maravilhoso e tem um sabor que... Não pode mostrar para a gente, não? Hã? Não pode mostrar para a gente? Não posso. Ah! Um dia você vai entender por quê. Tá bom, peraí, vou mostrar o colado no papel. Tá bom. Já é alguma coisa. Já vai aumentar nosso repertório, né, gente? Criatividade é aumentar o repertório, é esperar o tempo do fermento, é deixar o peixe com cabeça e rabo. Não achei, né? Pode falar, Azul. Tem uma coisa também, Simone, que é essa história de falar inteligência emocional, inteligência isso, inteligência aquilo. Então, eu achei que eu só servia, sabe, para pensar, porque eu sou professor de história, nunca fiz trabalho manual, fui tentar fazer crochê agora depois de velha, fui lá na loja lá de fios, a mulher não deu bola para mim, eu fiquei meio bobinha lá e vim embora. Mas esse enfeite aí, os enfeites da minha casa, mostraram que se eu me dedicar, eu também tenho habilidades manuais, entendeu? Isso. Mas tem que se desafiar, né? Tem que... Deixa eu te dizer uma coisa, Zuleide. Essa história do crochê, as professoras, um tempo atrás, faziam as crianças fazer a correntinha, né? E aí, quando as pessoas diziam para mim, mas eu não sei fazer crochê, porque eu adoro fazer crochê, tricô. E aí, quando as pessoas diziam, mas eu não sei, eu não consigo, aquilo de ficar puxando fiozinho. Eu digo, pois é, mas é assim, a gente primeiro puxa o fiozinho, depois a gente emenda um fiozinho no outro, depois a gente emenda o outro, e quando a gente vê, a gente tem uma coisa enorme, grandona, que foi a gente que fez. Só que a gente não faz sem ter o primeiro fiozinho, o segundo fiozinho. Então, é uma questão de paciência, de persistência, de treinamento. Ninguém aprendeu a correr antes de aprender a caminhar. Exato. Né? Então, a gente tem que começar devagarinho e vai. Se tu treinar, hoje em dia na internet, tem pessoas que ensinam o beabá, assim, muito legal. Tu consegue fazer qualquer coisa. O que tu quiseres, hoje em dia, eu digo, só não faz quem não quer, não aprende quem não quer. Porque tem quem ensine tudo, o que é bom e o que é ruim também. Isso. Achou, Lúcia? Achei, não sei se vocês vão se vocês vão conseguir enxergar, tá? Deixa eu pôr alguma coisa no fundo. Da imagem dela. Tá. Lindo, lindo. Ficou legal. Ficou bonito. Ai, que pena, era para estar numa toalha, numa coisa assim. Não, mas esse foi o teste, esse deu errado no fim, eu fiz uns envelopes de presente,
tudo personalizado. Porque Pronto, olha aí a criatividade. Do erro nasceu outra coisa. não é? Pois é, como é que é um Benjamin Franklin, né? Não é isso? É assim que a gente descobre variações sobre um mesmo tema. Isso, isso. Quem quer continuar? Beth, levanta a mãozinha assim. Ou não, aqui a nossa amiga. Pode falar. A que está com os óculos aqui na cabeça. O nome dela não é Celina, tá Celina, mas não é Celina o nome dela. O nome dela é porque é Maria Celina, então ficou Maricel. Ah, tá. Maricel, você travou, meu amor. Me lembrando aqui, teve uma né? Como fazer doce para um casamento. Mari, só um pouquinho. Tira o seu vídeo, fecha a câmera para a gente ouvir o seu áudio, que ele está cortando. A gente só de tirar o vídeo, o áudio fica bom. Aí, pode falar. Não tô. Eu acho que ela fechou. Não, mas não estou nem ouvindo nem vendo agora, porque geralmente quando está ruim eu. Acho que ela tirou o som também. Desligou o microfone. Se tirado o som, estava fechado. Não. Aberto o microfone. Ah, verdade, é verdade. Celina, Maricel. Não sei se ela está nos ouvindo. Ô, Zuleide, o Gilberto convidou você para fazer decoração lá na casa dele. Você já está contratada para fazer uns aqui na minha casa. Isso era o teu tapete. Isso ele falou do teu tapete. Ah, do meu tapete? Isso ele falou do teu tapete. Misericórdia, tá torto, meu filho. Eu li que ele te chamou, falou. Eu vou te Mas chamar, se eu for fazer... Lisete, para você falar como é que eu faço para não embabadar a mina. É só ir aumentando os pontos. Mas eu aumentei. Mas não pode aumentar demais. Ah, então vai ver isso. Tem que fazer mais ou menos um calculinho, assim. Aumenta um aqui, depois um aqui, um aqui. Ah, Jesus. E assim vai indo, e vai fazendo a proporção. Quando a roda estiver maior, faz um pontinho a mais, um a mais, um a mais, um a mais. E aí vai equilibrando. Aí ele vai ficando retinho. Senão ele embabada. Gilberto, eu acho que se ela está tentando entrar, porque acho que ela caiu. Ela se perdeu. Eu acho que se ela pegar uma receita de suplá no Google lá, vai ensinar, não é? Você vai aprender a aumentar. Claro! Tá. Porque até o cinza estava ótimo. Lúcia. A Dula começou. Lúcia, vou aproveitar e falar que eu não estava conseguindo antes abrir meu microfone. A respeito daqueles altos e baixos, não, daquela outra linha de 7 anos, eu só consegui me lembrar de coisas boas. Que ótimo! Eu achei tão bom. Teve só um momento que foi uma coisa ruim, que foi da minha separação, e aí eu me lembrei da criatividade que eu tive de ter naquele momento. Porque com 3 filhas, menos dinheiro, né? E sendo uma para me dividir para todas as situações. E aquela história, a hora que a água bate na bunda, a gente aprende a nadar, né? E assim é até com a criatividade de momento. Às vezes você nunca parou para fazer alguma coisa, mas naquele momento você está tendo aquela necessidade, você acaba criando, acaba desenvolvendo a criatividade, né? E é um prazer muito grande quando a gente consegue, principalmente a gente que não tem criatividade ou que acha que não tem, né? A minha mãe sempre teve muita criatividade e habilidade manual. Nós, os filhos, 0. Talvez por não termos tido a necessidade de ser criativo, né? Não sei. É isso. A necessidade, a criatividade, ela está muito atrelada mesmo a uma necessidade. Tem uma necessidade de alguma coisa, você vai ter que pensar com os elementos que você tem ali e transformar aquilo em alguma coisa. O meu objetivo hoje aqui com vocês era justamente
deixar essa semente que não existe gente que não é criativa. Todos nós somos criativos. Acontece, como disse a Carol, a gente foi sendo etiquetado. A gente foi aceitando os rótulos que alguém disse, por exemplo, alguém disse para a Zuleide que ela não sabia cantar. E ela acreditou. Eu lembro que teve uma moça que ela foi fazer um teste para bailarina e era a coisa que ela mais amava. E aí o cara falou assim, você não serve para nada. Ela ficou tão desiludida com aquilo, aí anos depois ela foi numa apresentação que alunas dela estavam... Ela falou assim, o senhor acabou comigo. Ele falou assim, minha filha, não acabei com você. Eu dizia isso para todas. E aquelas que não ligavam para o que eu disse, se tornaram grandes bailarinas. Então, às vezes, lembra, tem o sonhador, o realista e o crítico. Aquelas que queriam provar, né? Que você está errado. Eu vou te provar. Porque é isso. A gente até o Karnal falou que Van Gogh desacreditaram ele demais. Você não... Mas ele sentia dentro dele que ele precisava pintar. E, apesar de tudo, ele continuou pintando. E o mundo perderia. E hoje hoje nós nos rendemos à maravilha da pintura que é a pintura dele, né? Pois é. Mas por quê? Porque dentro dele tinha essa coisa, é uma necessidade para ele, sabe? Então, por isso que eu digo naquele momento que a gente foi desacreditado, da gente estar com essa intencionalidade de não desacreditar ninguém. Porque, às vezes, ali dentro tem um Van Gogh escondido, um Einstein, um Thomas Edison, né? Que a escola disse que ele não prestava para nada, saiu da escola. Aquele Ben Carson, né? Aquele homem do filme Mãos Talentosas, fala que ele não prestava para nada. O homem foi o primeiro cirurgião que fez uma cirurgia de separar e não morrer. Então, da gente acreditar nisso. Ai, obrigada, Andréia. Então, para a gente pensar nisso, né? A gente é criativo, sim. A gente precisa só desse tempo de perceber isso, que eu preciso do tempo de pegar os elementos, de juntar. É assim, ó, quando a gente vai fazer uma colagem. Não é assim, tchum, eu tenho que separar, cortar, juntar. Uma coisa prática, a ceia do Natal. Tem que pensar, se junta a família, quem vai levar o quê? Leva um tempo para isso. Né? O Leandro Carnal falou que o Natal na casa dele começa a ser planejado em agosto. Porque leva tempo. Se você quer uma coisa bem feita, leva tempo. Não tem como. Que nem a Lisete falou. Para eu fazer um tapetão, eu primeiro tive que fazer a correntinha. Não tem como eu fazer o tapete sem a correntinha. Não existe. Aí depois eu aprendo o ponto baixo, baixíssimo, duplo, e aí vai. A minha proposta hoje é essa, que a gente entenda que a gente é criativo, sim, a despeito do que quer que digam a nosso respeito. Não importa. Eu gostei muito dessa analogia que a Carol falou. A gente é um filme, não é uma fotografia. E às vezes a pessoa tem uma fotografia sua. Se você me conheceu há 10 anos atrás, eu não sou a mesma Simone. Você também não. E, né, eu sempre gosto de falar assim, ó, hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Verdade. Né? Então, temos 6 minutos para a gente finalizar. Eu quero perguntar quem quer contar uma história para a gente. Porque quando a gente vai ouvindo essas coisas, alguma história pulsa, não é? Elas vêm. Alguém lembra de alguma história? A Beth. Vai lá, Beth. Nicolau tinha uma ideia. Vocês lembram dessa história? Que na época do Nicolau, cada um tinha uma ideia. De repente, o Nicolau começou a ouvir as ideias de cada um e foi juntando as ideias dele. Então, alguém criou uma roda e mostrou para o Nicolau, olha, eu criei uma roda. O Nicolau pensou, puxa vida, eu posso juntar essa roda a essa estrutura que eu fiz para puxar minhas bananas. E isso facilitou para o Nicolau. E ele começou a ter um carrinho.
alguém teve a ideia de fechar um lugar para morar, cobrir, fazer paredes para se proteger do vento. Aí o outro já pensou, o Nicolau já pensou, eu posso juntar essa casa, que seria a proteção da pessoa, com as rodas. Eu transformo num carro. Então, essa história de Nicolau, que eu estou falando por cima, no final, como cada um tinha uma ideia e ele foi juntando essas ideias, o pessoal do lugar onde ele morava resolveu fazer um lugar grande para juntar as crianças embaixo, um coberto, né, grande, onde seria hoje uma escola, né? E mostrar e contar para as crianças todas as ideias que eles tinham aprendido uns com os outros e como outras ideias surgiam da mistura dessas ideias e como tudo isso facilitaria a vida deles, né? Então, tudo que nós temos hoje foi porque alguém foi criativo um dia. Alguém parou e ocupou o tempo criando alguma coisa. E o outro que viu aquilo que o João criou, juntou com o que o José criou, juntou com o que a Maria pensou, né? Então, na verdade, o homem, ser humano, o que ele tem de melhor e que consegue fazer com que ele se mantenha em cima dessa terra é a capacidade de criar, né? E de pensar. Perfeito. Olha que ideia, que história boa. É maravilhosa. Eu só completo a tua história com o agradecimento. Agradecer os que vieram antes de nós e que criaram coisas para nós. Que nem ontem eu comecei a sentir calor, eu digo, uma Ave Maria para o homem que inventou o ar-condicionado. Agradeço muito a quem criou os óculos, se não fossem eles, né? A máquina de lavar, gente. Exato, Benção. A máquina de lavar louça, né? Tem tudo para a gente agradecer. Então, assim, esse computador, quem criou a internet, olha que bênção. Isso, nós estamos aqui, vocês em São Paulo, eu no Rio Grande do Sul, o Gilberto lá em Brasília, né? E tá todo mundo junto, né? Está todo mundo junto, aproveitando, né, o saber uma da outra. Essa história linda do Nicolau, que eu não sabia. Essa história rendeu a minha Nicolau infância. teve uma ideia, procura, ela é maravilhosa. Nicolau tinha uma ideia. Muito bom. Vou anotar. Eu queria só falar uma coisa, baseado na história do Nicolau. Steve Jobs uma vez foi perguntado se os filhos dele teriam celulares do ano. Ele criou, né? A Apple. Ele falou que sim, mas que antes de celulares, eles teriam livros. Porque sem os livros, não existiriam celulares. Perfeito. Exatamente. E, assim, aqui em casa, a gente leva isso muito a sério, assim, de leitura, né, mãe? Aqui em casa... Sim. A leitura, ela é uma coisa que, desde pequena, minha mãe foi passando isso para a gente. Assim, ela lia com a gente desde muito pequena. E hoje, nós, as três, somos grandes leitoras. Assim, a gente lê muito. Gente, que maravilha. Para finalizar, que tem 1 minuto, eu vou dar só algumas sugestões de como a gente trabalhar a nossa criatividade no nosso dia a dia. Primeira coisa... Use sempre a palavra a seu favor. Não diga, eu não sou criativo. Corte isso da sua lista. Segundo, faça caminhos novos. Se você vai para algum lugar, faça outro caminho. Se proponha a comer uma comida diferente, de um tempero diferente, de um jeito diferente. Porque geralmente a gente vai no restaurante, a gente já sabe aquela que a gente gosta, a gente só pede a mesma. Varie a comida, vai criar novos caminhos neurais. Tenha um caderno de ideias. Sabe, às vezes um caderninho pequenininho? E tenha aquilo à mão, porque às vezes a gente tem ideias nos lugares mais inusitados. E se você não anota, aquelas ideias se perdem. Abra espaço para esse novo. Jogue fora a síndrome da perfeição. Porque tem que estar perfeito. Não estou dizendo para fazer de qualquer jeito. Porque não... Fala a sua ideia. Não, porque não está pronta. Então, ninguém ia entregar TCC de pós-graduação nunca, porque sempre tem algo para corrigir.
Então, jogue fora a síndrome da perfeição. Mesmo com medo, faça. Então, assim, quero cantar, estou com medo. Cante com medo mesmo. Antes, pergunte a alguém. Talvez você não cante ópera, mas você cante um MPB. Use a imaginação. Pegue aquela criança dos 0 aos 7, que não tinha medo, que era extrovertida, que tinha ideias incríveis. Se acople a essa criança. Pegue uma referência. Fala, a Lisete sabe fazer um monte de crochê, vou me inspirar em Lisete. A outra faz um suplá. A Beth sabe a história do Nicolau. E aí a gente vai juntando. Escove o dente com a mão oposta que você escova. Se você acorda e faz, vai no banheiro, escova o dente, não, faça ao contrário algum dia. A gente vai até meio perdido. Mas isso vai fazer o seu cérebro funcionar melhor. Leia histórias que até você nem gosta. Lembra da Capricho? Fala, não gosto desse tipo de leitura. Leia outras versões. Eu acho que eu tenho umas 3, 4 versões aqui do 1001 Noites. É muito interessante. Então, variação do mesmo tema. Gente, eu quero agradecer demais a presença de cada um de vocês aqui. E para a gente fechar com chave de ouro, vocês podem até anotar naquela folha assim. Fale uma palavra que vocês vão levar daqui hoje. Eu vou falar o nome só para seguir aqui a sequência. Ó. Carol. Coragem. Gilberto. Desafio. Lúcia. Diversão. Beth. Persistência. A minha. Zuleide. Eu não queria falar criatividade, mas é porque quando você falou, eu lembrei da história que a vaca foi para o brejo e agora ela ficou aqui na minha cabeça. Então, criatividade. Essa história é ótima para isso mesmo. A Karen quer falar? A Andréia, Madalena, Manuel. A minha palavra era persistência, mas então eu fico com a perseverança. Oi, Madalena, a minha palavra é alegria. Alegria. E a minha palavra é gratidão. É isso mesmo. Agradecer a quem veio antes da gente, agradecer a quem está neste momento com a gente, agradecer o convite, agradecer a escuta, né? Muito obrigada, gente. Foi muito gostoso estar com vocês, viu? E nós queremos agradecer por todo esse ensinamento. Muito obrigada, Simone. Muito obrigada, uma tarde muito proveitosa. Obrigada, Simone. Obrigada, pessoal. Obrigada, uma pena que mais gente não pôde estar aqui. Uma pena. E eu quero compartilhar com vocês, esse aqui é o meu livro, chama Minhas Prediletas de Nasruddin. É maravilhoso, gente. Que é um personagem persa, que ele é muito engraçado. No momento, eu estou sem exemplar. Então, assim, eu tenho que fazer outra fornada, porque a primeira foi-se embora. Aí, se você quiser, você entra lá no meu Instagram, que é Simone L. Primo, e aí a gente vai juntando. Quando tiver um tanto, a gente manda fazer mais. Vale a pena, muito bom. Eu quero pedir desculpas, porque eu, além de ter saído para chegar antes, atrasei e depois não consegui entrar. Tá tudo certo, Zu. Foi o Meet que atrapalhou a gente um pouquinho, gente. Desculpa, viu? Sem problema, gente. E a gente se encontra. Vamos nos encontrar. Eu quero agradecer a criatividade de pessoas que inventaram esse estilo de momentos de estar junto e contribuir na vida do outro, como o Valdir, né? Que ele trouxe essa ideia lá dos Estados Unidos, que ele lia para aprender inglês para as pessoas. E o menino do Doutores da Alegria, o Wellington, né? Que trouxe também isso. Então, sempre a criatividade a serviço do próximo. Verdade. Amei estar com vocês, meninas. Muito prazer. Para quem eu não conhecia. Muito prazer. No coração de cada uma. Prazer foi meu estar com vocês. Tchau.